O mistério de Maria. Você obedeceria a algo impossível? Você já se perguntou o que faria se recebesse uma missão impossível, algo que mudaria a história da humanidade? Maria, uma jovem simples de Nazaré, foi colocada diante desse dilema. Mas será que ela realmente teve escolha, ou foi apenas um instrumento de um plano maior? Muitos veem Maria apenas como a mãe de Jesus, mas poucos param para pensar no peso e na coragem de sua decisão. Imagine uma adolescente em uma vila pequena, recebendo a visita de um anjo com uma mensagem que desafia toda a lógica humana. Você será mãe do Filho de Deus. Como reagir diante do impossível? Fugir, duvidar ou obedecer? Naquele momento, Maria não era apenas uma jovem comum. Ela se tornou o centro de uma batalha invisível entre luz e trevas, entre fé e medo. O que se passava em seu coração? Será que ela sentiu medo, dúvida ou uma paz inexplicável? O que você faria se estivesse no lugar dela? Maria, com sua resposta, não apenas mudou sua própria vida, mas acendeu uma luz que atravessou séculos. Mas será que ela sabia o preço dessa obediência? Ou será que, como muitos de nós, ela apenas confiou no próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro? O anúncio do impossível. Quando a luz entra na rotina, naquela manhã comum em Nazaré, Maria jamais imaginaria que sua vida mudaria para sempre. Ela estava em casa, talvez ajudando sua mãe, talvez sonhando com o futuro ao lado de José, quando de repente, uma presença diferente preencheu o ambiente. O anjo Gabriel apareceu, trazendo uma mensagem que ninguém jamais ouvira antes. Salve, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada, não entendia o que aquelas palavras significavam. Por que ela? Por que agora? O anjo continuou. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Imagine o choque, o medo, a confusão. Maria sabia o que isso significava em sua cultura. Uma gravidez antes do casamento poderia trazer vergonha, rejeição, até mesmo perigo de vida. Mas ao mesmo tempo, havia algo diferente naquela mensagem. Uma luz, uma esperança, uma promessa de que Deus estava fazendo algo novo. Maria questionou: como será isso, se eu não conheço homem algum? Gabriel respondeu que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. O impossível seria feito por Deus. Nesse momento, Maria teve que escolher entre a lógica e a fé, entre o medo e a obediência. Ela poderia ter dito não, poderia ter fugido, mas sua resposta ecoa até hoje. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com essa decisão, Maria se tornou um farol de luz e obediência, mostrando que mesmo diante do impossível, confiar em Deus pode transformar tudo. O peso da escolha, quando a obediência traz consequências. A decisão de Maria não foi apenas um sim para Deus, mas um sim para enfrentar o desconhecido. Logo após o anúncio do anjo, a rotina de Maria virou de cabeça para baixo. Ela sabia que, ao aceitar aquela missão, enfrentaria olhares desconfiados, fofocas e até o risco de ser rejeitada por José, seu noivo. Imagine o coração de Maria, misturado entre a alegria de ser escolhida e o medo do que viria. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha uma certeza: Deus estava com ela. Mesmo assim, cada passo era um teste de fé. Como contar para José? Como explicar para sua família? Como lidar com a possibilidade de ser apedrejada? Como era costume para mulheres acusadas de adultério naquela época? Maria decidiu visitar sua prima Isabel, que também vivia um milagre. Estava grávida em idade avançada. Ao chegar, Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu imediatamente a grandeza do que Maria carregava. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria, então, entendeu que sua obediência não era apenas para ela, mas para toda a humanidade.
Ali, ela entoou o Magnificat, um cântico de gratidão e entrega, reconhecendo que Deus exalta os humildes e derruba os poderosos. Agora quero saber de você. Se estivesse no lugar de Maria, teria coragem de obedecer mesmo sem entender tudo? Comente aqui embaixo. Você já precisou confiar em Deus diante do impossível? Compartilhe sua experiência, sua dúvida ou seu medo. Sua história pode inspirar outros. O silêncio de José, quando o amor é testado pela obediência. Enquanto Maria vivia o início de sua gestação milagrosa, José, seu noivo, enfrentava uma das maiores crises de sua vida. Ele era um homem justo, conhecido por sua integridade e bondade. Ao descobrir que Maria estava grávida, José ficou devastado. Ele sabia que não era o pai da criança. O que fazer? Denunciar Maria publicamente seria condená-la à vergonha e até à morte, mas abandoná-la em segredo também parecia cruel. José passou noites em claro, lutando entre o amor e a justiça, entre a lei e a compaixão. Foi nesse momento de angústia que Deus interveio novamente. Em sonho, um anjo apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Imagine o alívio, mas também o peso dessa revelação. José precisou de uma fé tão grande quanto a de Maria para aceitar aquele chamado. Ele escolheu obedecer, mesmo sabendo que sua reputação seria questionada, que enfrentaria olhares de desconfiança e que sua vida nunca mais seria a mesma. A obediência de José foi silenciosa, mas fundamental. Ele protegeu Maria, assumiu a paternidade de Jesus e se tornou um exemplo de homem que escolhe o caminho da luz, mesmo quando tudo parece escuro. Maria, ao lado de José, encontrou apoio e força para seguir em frente, mostrando que a obediência verdadeira muitas vezes exige coragem em dobro. A jornada para Belém, quando a obediência enfrenta desafios. Com a decisão de José de permanecer ao lado de Maria, o casal enfrentou juntos os desafios que viriam. Um decreto do imperador romano obrigou todos a se registrarem em suas cidades de origem. Para Maria e José, isso significava uma longa e difícil viagem de Nazaré até Belém, uma distância de cerca de 150 quilômetros. Imagine Maria, grávida, enfrentando estradas de terra, calor do dia, frio da noite e o desconforto de uma viagem sem luxo, apenas com um jumento e a esperança de encontrar abrigo ao chegar. Cada passo era um teste de resistência e fé. Maria poderia ter questionado: por que Deus permitiria tamanha dificuldade se eu estou obedecendo ao seu chamado? Mas, mesmo diante do desconforto, ela seguiu firme, confiando que Deus estava no controle. Chegando a Belém, encontraram a cidade lotada. Não havia lugar para eles nas hospedarias. O único abrigo disponível era um estábulo, um lugar simples, sem conforto, onde os animais dormiam. Ali, no silêncio e na simplicidade, Maria deu à luz Jesus. Não havia luxo nem aplausos, apenas a presença de Deus e a certeza de que, mesmo nos lugares mais improváveis, a luz pode nascer. Maria segurou seu filho nos braços, sentindo o peso e a glória de sua obediência. Ela não sabia tudo o que viria, mas sabia que havia dito sim ao plano de Deus, mesmo quando tudo parecia difícil. O nascimento da luz, quando o céu se manifesta na terra. Naquela noite silenciosa em Belém, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Maria segurava Jesus em seus braços, o céu se abriu para anunciar ao mundo o nascimento da luz. Pastores, homens simples e humildes, foram surpreendidos por uma multidão de anjos que proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eles correram até o estábulo, encontrando Maria, José e o bebê deitado em uma manjedoura. Imagine a cena: o Filho de Deus, o Salvador prometido, nascendo em um lugar tão simples, cercado por pessoas comuns.
Maria, cansada, mas cheia de paz, via em cada detalhe o cuidado de Deus, mesmo nas adversidades. Logo depois, magos do Oriente, guiados por uma estrela, chegaram trazendo presentes e reconhecendo a realeza daquele menino. Maria guardava todas essas coisas em seu coração, refletindo sobre o mistério e a grandeza do que estava vivendo. Ela não tinha todas as respostas, mas sua obediência permitiu que a luz de Deus brilhasse no mundo. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o início de uma nova esperança para toda a humanidade. Agora, quero saber de você, qual momento da história de Maria mais te inspira? O nascimento em Belém, a visita dos pastores ou a chegada dos magos? Comente aqui embaixo qual parte mais tocou seu coração e por quê. Sua participação é muito importante para continuarmos juntos nessa jornada de fé. A fuga para o Egito, quando a obediência exige sacrifício. A alegria do nascimento de Jesus logo foi ameaçada por um perigo mortal. Herodes, o rei da Judéia, ao saber do nascimento de um novo rei, sentiu-se ameaçado e ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. Mais uma vez, Deus interveio. Um anjo apareceu a José em sonho, ordenando que ele fugisse com Maria e o menino para o Egito. Imagine o desespero e a urgência daquela noite. Maria, ainda se recuperando do parto, teve que deixar tudo para trás, pegar seu filho recém-nascido e partir para um país desconhecido, sem saber quando ou como voltaria. A viagem foi longa, perigosa e cheia de incertezas. Maria, mais uma vez, precisou confiar que Deus estava guiando cada passo, mesmo quando tudo parecia incerto. Ela não questionou, não hesitou. Sua obediência era silenciosa, mas poderosa. No Egito, Maria e José viveram como estrangeiros, longe de sua terra, de sua família e de tudo o que conheciam. Mas mesmo assim, a luz que carregavam não se apagou. Pelo contrário, foi no exílio que Maria aprendeu ainda mais sobre confiança, resiliência e entrega total à vontade de Deus. A história de Maria nos mostra que obedecer nem sempre é fácil ou confortável. Muitas vezes exige sacrifício, renúncia e coragem para enfrentar o desconhecido. Mas é justamente nesses momentos que a luz de Deus se revela de forma mais intensa, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. O retorno e a vida oculta, quando a luz brilha no cotidiano. Após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José, dizendo que era seguro retornar à terra de Israel. Maria, José e Jesus voltaram, mas por precaução se estabeleceram em Nazaré, uma cidade pequena e pouco valorizada. Ali, longe dos holofotes, Maria viveu anos de anonimato, cuidando de Jesus e de sua família. Não há muitos detalhes bíblicos sobre essa fase, mas podemos imaginar o desafio de criar o Filho de Deus em meio à rotina simples do lar, ensinando valores, transmitindo fé e protegendo aquele que mudaria o mundo. Maria experimentou a alegria das pequenas conquistas e as preocupações comuns de toda mãe. Ela viu Jesus crescer, aprender a andar, falar, brincar com outras crianças e, aos poucos, revelar sua sabedoria e compaixão. Em um episódio marcante, quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José o perderam durante uma viagem a Jerusalém. Após dias de angústia, encontraram-no no templo, debatendo com os mestres. Maria, aflita, perguntou por que ele havia feito aquilo. Jesus respondeu: "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Maria não compreendia tudo, mas guardava cada palavra e acontecimento em seu coração. A vida de Maria nos ensina que a luz de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres, mas também na fidelidade do dia a dia, na paciência, no cuidado e na perseverança. É no cotidiano que a obediência se prova verdadeira, mesmo quando ninguém está olhando. O Calvário.
quando a obediência é testada ao máximo. Os anos passaram e Maria viu Jesus crescer, tornar-se homem e iniciar seu ministério. Ela presenciou milagres, ouviu ensinamentos e viu multidões seguirem seu filho. Mas também sentiu o peso da rejeição, das críticas e das ameaças que se acumulavam sobre Jesus. O momento mais difícil, porém, ainda estava por vir. No Calvário, Maria esteve aos pés da cruz, vendo seu filho ser injustamente condenado, humilhado e crucificado. Imagine a dor de uma mãe ao ver o filho inocente sofrer daquela forma. Maria poderia ter se revoltado, questionado a Deus, mas permaneceu firme, silenciosa, sustentada por uma fé que ia além do entendimento humano. Ali, no auge do sofrimento, Jesus olhou para Maria e para João, o discípulo amado, e disse: Mulher, eis aí teu filho. E a João: Eis aí tua mãe. E mesmo na dor, Maria foi honrada por Jesus, tornando-se símbolo de cuidado, amor e entrega. Sua obediência foi testada até o limite, mas ela não desistiu. Maria permaneceu fiel, mesmo quando tudo parecia perdido, mostrando que a verdadeira luz brilha mais forte na escuridão. E agora, quero ouvir você. Em algum momento da sua vida, você já sentiu que sua fé foi testada ao extremo? Como você reagiu? Compartilhe nos comentários sua experiência ou deixe uma palavra de encorajamento para quem está passando por momentos difíceis. Sua participação pode ser a luz que alguém precisa hoje. A promessa cumprida, quando a obediência se torna esperança para o mundo. Após a morte de Jesus, Maria experimentou o silêncio e a dor do luto, mas também a esperança da ressurreição. Ela esteve entre os discípulos, orando e esperando pelo cumprimento da promessa de Jesus. No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, Maria estava lá, testemunhando o início de uma nova era para a humanidade. Sua vida, marcada por obediência e luz, tornou-se inspiração para gerações. Maria não buscou glória para si, mas deixou que a luz de Deus brilhasse através de sua entrega silenciosa e fiel. A história de Maria nos ensina que a verdadeira grandeza está em dizer sim a Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Sua obediência abriu portas para o impossível, trouxe esperança onde havia desespero e mostrou que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente, guiando cada passo. Maria não foi apenas a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher de coragem, fé e humildade, que nos desafia a confiar em Deus acima de tudo. Que a jornada de Maria inspire você a ser luz onde estiver, a obedecer mesmo diante dos desafios e a acreditar que Deus pode transformar qualquer situação. Assim como Maria, você também pode ser instrumento de esperança e mudança no mundo. Que sua vida seja marcada pela mesma luz e obediência que fizeram de Maria um exemplo eterno de fé.